Olá, queridos e queridas. Estamos hoje gravando o primeiro podcast do curso de Direito Unifip, o podcast Conexão Jurídica. E hoje, como convidados, nós temos a professora Maria do Socorro Nóbrega Lopes. Olá, professora. Olá, que bom, que alegria estarmos todos juntos para viver esse momento que certamente vai contribuir sobremaneira para a atuação ainda mais da comunidade discente, da comunidade docente, frente às questões voltadas para a pessoa idosa, que é o assunto, é a tônica desta nossa conversa. Com certeza. Estamos também com o acadêmico de Direito, Natan Simvaldo. Natan, olá. Olá, Dani, tudo bom? Tudo bem. E estamos também com Ana Beatriz Amorim Nóbrega. Amorim Nogueira. Amorim Nogueira, desculpa, Bia. Não tem problema. Costumo chamá-la de Bia com muito carinho. Né? Então, por favor, aproveite e apresente o mote de hoje, a nossa tônica, a nossa conversa. Com certeza. Estamos com a professora Socorro, fazendo a extensão 3, que é sobre o Estatuto do Idoso. Né, e tivemos essa ideia de vir ao podcast, nós como jovens, né, com voz ativa em sociedade, juntamente com toda a comunidade do curso de Direito, falar mais sobre a valorização do ser idoso, da pessoa idosa. Né? Nossa equipe ela veio com um roteiro que não abrange. Mesmo que o tempo passe, continuo tendo direitos. Que bacana. Simvaldo, me diga, por favor, né? Essa expressão de vocês, esse emblema, mesmo que o tempo passe, continuo tendo direitos. E fale também as experiências que vocês tiveram de extensão ao longo do curso, como foi importante para que vocês hoje estivessem aqui falando do Estatuto do Idoso, do Dia Nacional da Pessoa Idosa. Então, Dani, eu vou começar falando logo sobre a questão de extensão. No meu ver, a extensão para o acadêmico de Direito é algo simplesmente incrível. Por quê? Nós conseguimos ter um melhor aproveitamento tanto do que nós conhecemos no curso, conseguimos ter uma base de experiência melhor, por causa que vamos estar levando nossa experiência para fora, pode ser tanto como aqui no podcast, ser em escolas, como foi feito também, panfletagens, como também iremos fazer, que vai ser até falado depois. Também é uma boa experiência em grupo, porque dá para trabalhar também, você estando em grupos, você vai trabalhar melhor como se portar socialmente, como se portar com outras pessoas, é algo realmente interessante a se observar. Então, a extensão conecta pessoas. A extensão literalmente estende. E sobre o que a senhora também falou, que é a frase, mesmo que o tempo passe, continue tendo direitos, é o tema de hoje. A gente aprende também, como nosso professor falou, o professor Henrique, a partir do momento que nós nascemos, que temos vida, nós somos pessoas que detêm direitos e deveres. Então, não importa, desde o momento que nós, do nosso momento de nascimento até o final da nossa vida, temos direitos e deveres. Então, quando nós pensamos a partir da Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, nós vamos ver já no artigo 1º essa particularidade de que a República Federativa do Brasil é uma união indissociável dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, e que tem como fundamento maior, são vários fundamentos que o artigo 1º apresenta, mas nesta conversa nós vamos eleger a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa idosa. Então, nós precisamos pensar, né, em todos os aspectos, sem discriminação, sem preconceito, independente da cor, independente da raça, independente da origem. Nós precisamos nos importar com a pessoa idosa. O mundo está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo. Mas
o que nós temos feito para garantir os direitos da pessoa idosa. E nesse sentido, é necessário enxergar o idoso, a idosa, como sujeito de direitos. Então, se não houver essa concepção, nós vamos deixando a pessoa idosa cada dia mais escondida, de lado, inútil. Inclusive, puxando essa prerrogativa, professora Socorro, o Estatuto da Pessoa Idosa, antigamente, era apenas Estatuto do Idoso. E uma curiosidade muito grande é que isso mudou, que foi aplicado o nome pessoa antes do nome idoso, para justamente acabar com essa marginalização de que se tem de que pessoas idosas são incapazes, são apenas velhos escancarados de lado. E aí, é uma curiosidade. Beatriz, valorizando a questão do gênero. Sim. Então, hoje nós devemos nos reportar ao Estatuto da Pessoa Idosa. Né? A Lei 14.423, editada em 2022, vem exatamente trazer essa perspectiva de gênero. Então, hoje, não mais o Estatuto do Idoso, mas sim o Estatuto da Pessoa Idosa. Isso tudo muito, muito relevante. E vocês enfatizaram o estigma contra a pessoa idosa, né? Lembrando que a discriminação contra o idoso é crime. Sim. Uhum. A discriminação que é dada... No artigo 96, o delito de discriminação contra o idoso, da pessoa idosa. Isso. Então, uma pessoa idosa ela não pode ser excluída, por exemplo, da concessão de um crédito, por causa da sua idade. De uma faculdade. De uma faculdade. Há muito esse conflito geracional entre vocês e colegas de turma que são mais velhos. Isso, para nós, professores, é perceptível, né? Mas também isso depois se torna uma riqueza, que as conexões que vocês fazem também em sala de aula contribuem para a formação de vocês e contribui essa diferença geracional, no lugar de atrapalhar, ela enriquece a sala de aula. E a professora Daniela Marinho, quando fala nessa palavra riqueza, me fez lembrar uma perspectiva de Jefferson Dias, que ele vai dizer em sua obra Direitos Humanos, na obra Os Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que nós devemos abandonar a riqueza econômica e abarcar a riqueza ou adotar a riqueza humana. Então, passa exatamente pelo fundamento extraído do artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade humana. Inclusive, ele, de forma angustiante, ele fala na obra que há poucos estudos sobre os direitos da pessoa idosa. Sim. Geralmente, o reflexo maior é com relação à previdência social, aspectos econômicos. Mas será que a pessoa idosa representa somente isso? Não, eu acredito que não. Muito mais do que isso. Assim como o Daniel falou em relação ao estudo acadêmico superior, eu concordo com ela que é algo realmente muito gratificante. Na aula magna do período passado, do 24.1, eu realmente me senti feliz quando eu avistei uma senhora, que estava sentada, acho que 3 ou 4 fileiras à frente da mim, quando ela pediu para que o P1 daquela época eu se levantasse, eu vi ela. Ela aparentava ter uns 58 anos, mais ou menos, e eu fiquei tipo... Cara, isso é algo muito bom. Por causa que vê-se nessa questão que as pessoas que quando tinham nossa idade, minha de Beatriz, cerca de uns 20, 21 anos, até 30, tinham uma questão do poder para poder fazer uma faculdade, tentar fazer um curso superior, não importa o que seja. Inclusive, Nathan, isso que você me falou me trouxe uma lembrança muito boa. Que nós estávamos na fila para ir para o ônibus, que eu sou da cidade do Teixeira, como nós somos de fora, né? Uhum. E tem uma pessoa que ela já é idosa e que ela falou que o sonho dela era fazer nutrição. E agora ela estava realizando esse sonho. Meu coração se encheu de alegria naquele momento. Porque a estigmatização estava sendo quebrada de que o idoso não pode. Sim, sim. Falando viver esse mesmo sentimento. Eu queria lembrar a vocês uma notícia que foi amplamente divulgada, que foi um caso de um idoso que foi levado até um banco pela sobrinha para fazer um empréstimo. Isso é uma repercussão enorme, grandes análises. Eu mesmo, nas minhas aulas de direito penal,
a gente começou a conversar sobre quais crimes ali estavam presentes, mas para além disso, né? O que me marcou naquela imagem foi a vulnerabilidade daquela pessoa idosa. Então, eu queria saber de vocês quais são as proteções existentes hoje para a pessoa idosa, né, previstas no Estatuto. Né, o idoso tem 8 artigos que garantem esse direito, os artigos, vamos dizer assim, máximos, mais importantes, né? Que é o direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito à educação, direito à proteção social, que é o que cabe a essa situação que a senhora acabou de falar, direito à participação, direito ao respeito e à dignidade, onde foi quebrada aí desse senhor, né? E o direito à segurança. O Estatuto do Idoso, ele amplia esses direitos de uma forma muito abrangente para que isso chegue até todos, né? O que aconteceu com esse idoso foi uma quebra de pessoalidade. Foi realmente assim, colocaram ele em um lugar vulnerável, onde nem o mesmo talvez tivesse noção de onde estava. Né? O local onde colocaram ele. A situação onde colocaram ele. E o que foi questionado na notícia, no caso, é se aquele idoso estava ou não ainda vivo quando a sobrinha o levou para fazer o empréstimo. Sim. Eu me recordei agora da história. Recordou desse caso? Então, esse caso ele é muito simbólico dessa vulnerabilidade, né? Muitas famílias... o idoso, para muitas famílias, ele é quem mantém a casa. É aquele que é o arrimo de família, aquele que recebe um benefício previdenciário, né, que movimenta a economia de pequenas cidades, são as aposentadorias. Então, apesar de algumas pessoas pensarem, né, que o idoso deixou de produzir, e por causa disso, a minha leitura, há muito estigma em relação à pessoa idosa, eu penso o contrário, né? Eu penso que o idoso ele movimenta muito, não só a economia com seus benefícios, mas também a sociedade, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com o papel que ele exerce naquela família, né? Muitos idosos se tornam também cuidadores de netos, né, de bisnetos. E, desta forma, né, eu acho que é importante a gente discutir um pouco essa fragilidade e vulnerabilidade financeira dos idosos. Eu, esta semana, estava vendo uma notícia também de que uma senhora no Sul foi vítima de um golpe financeiro, uma senhora de 79 anos, porque acreditava que estava namorando Elon Musk. O que, para muitas pessoas, é motivo de piada, mas para mim foi um motivo de tristeza. Para mim também. Né? Por ver naquelas pessoas, especialmente as pessoas idosas, a boa fé. Né? Inclusive, a senhora me lembrou até de um caso. Ocorreu, se não me engano, em Jundiaí, São Paulo. Uma senhora estava lavando a casa dela, do nada chegou um rapaz, um motoboy, falou, aqui vou dar um nome qualquer porque eu não me recordo. Dona Luciana. Aqui essa encomenda que foi para a senhora e tal. Ela falou, mas quem foi? Eu disse, não sei, sou entregador de aplicativo, só que para que eu possa entregar a senhora, eu tenho que tirar uma foto da senhora. Sim. Ele pegou a foto, recortou a imagem dela com uma 3x4 e alguns dias depois ela simplesmente recebeu uma notificação do banco dela que houve um empréstimo no nome dela, no valor de mais de R$20 mil. Ela, de início, quando recebeu aquilo, ela pensando que deve ter sido minha sobrinha que comprou, alguma irmã minha, não sei. Depois, houve-se essa questão. E foi que nem a Daniela falou, para alguns é motivo de piada, sim, claro, mas somente para pessoas que realmente não veem a situação como um todo, que na minha opinião isso é algo muito, tanto triste de se ver, pela questão da pessoa ter a coragem de fazer com uma pessoa idosa, uma pessoa de mais de 60, 70 anos, que não tem um conhecimento das tecnologias de hoje, que infelizmente é algo que, na minha opinião, deve ser muito trabalhado numa questão ampla, familiar e social, mas que também é algo ruim por causa que, que nem a Dana falou, a aposentadoria de uma pessoa idosa de seus 65 anos, 70, tanto consegue segurar cidades como às vezes até para uma casa inteira. Na minha cidade mesmo, a minha cidade que é Olho d'Água, uma cidade pequena, já lá tem casos de uma casa com uma aposentadoria de mais ou menos R$1.800 que sustentam cerca de 5, 6 pessoas.
E é algo muito comum no país inteiro hoje. Então, claro, a vulnerabilidade social, financeira, né, das pessoas idosas. Mas ser idoso, Beatriz, significa ser incapaz? Não, não significa ser incapaz, muito pelo contrário. Né? No âmbito civil, a gente aprende, né, Natan, que para você se tornar relativamente incapaz, existe todo um processo, que inclusive eu anotei aqui, mas falando mais sobre a incapacidade, é outro estigma que a sociedade dá, que o idoso ele é incapaz, sendo que nós temos idosos plenamente capazes de fazer coisas e trabalhar, de normalmente irem ao banco, normalmente. Realmente é um estigma muito dado a eles, né? Para você conseguir ser dado como relativamente incapaz, você ter o seu assistente, é necessário laudo médico, documentação, processo judicial, nomeação de curador, para que aí sim esse idoso seja dado como relativamente incapaz, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o exemplo de Alzheimer, onde a pessoa não está contemplando plenamente dos seus direitos, né, por conta do Alzheimer, né? Mas não significa, de forma alguma. Apesar da vulnerabilidade da pessoa idosa, nós precisamos fazer uma pergunta. Essa pergunta deve ser para cada um de nós, para quem está nos ouvindo nesse momento. O direito é da pessoa idosa e o dever? Então, é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Refletir. Ao mesmo tempo, a resposta está bem próxima de todos nós. Então, nós temos aí o ordenamento jurídico brasileiro. Se nós olharmos para o artigo 30, se nós olharmos para o artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, professora Daniela Marinho, nós vamos perceber que ele é claro no sentido de dizer, é dever, é obrigação da família, da sociedade, do poder público amparar, garantir, resguardar os direitos da pessoa idosa. Os direitos inerentes à pessoa humana, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à cultura. Sim. E aí me vem, por exemplo, a questão do tradicional São João aqui no Nordeste. E trazendo um pouco disso para a nossa realidade, Campina Grande, Caruaru, Patos, Santa Luzia são grandes cidades que realizam um São João grandioso. Mas a pessoa idosa está inserida nesse espaço de cultura? Como se garante isso? Qual é a visibilidade que o São João de Patos, de Campina Grande, de Caruaru e de tantas outras cidades fazem com que a pessoa idosa esteja inserida, sinta-se parte integrante dessa cultura, desse desenvolvimento? Então, é preciso pensar nisso. Por isso, professora, é muito importante lembrar do dia 1º de outubro, que é o dia que contempla nacionalmente o Dia da Pessoa Idosa. Simplesmente porque dá-se a valorização, a ideia de que a pessoa idosa não é estigmatizada como as pessoas pensam que é, e também para o início de práticas públicas, o início de práticas que incluam o idoso na sociedade, para que isso seja lembrado. Políticas públicas. Isso. Políticas públicas, nós precisamos ter essa garantia. Essa garantia. Enquanto família, enquanto Estado, enquanto poder público, enquanto sociedade, precisamos garantir políticas públicas que venham a tornar a pessoa idosa cada vez mais inserida nesse contexto. Mas para quem está nos ouvindo, o que é pessoa idosa? Eu, particularmente, já me sinto uma idosa. Mas, juridicamente, eu sei que ainda não sou. E eu acredito que a senhora também nem deveria se chamar de idosa, né? Eu acredito nisso. Mas uma pessoa idosa, juridicamente falando, seria uma pessoa de mais de 60, 65 anos. 65 anos. O Estatuto da Pessoa Idosa vai Exato. dizer que é a partir dos 60 anos ou mais. Exato. Sim. Mas aí a gente tem, né, o Estatuto do Idoso colocando a pessoa idosa, aquela a partir de 60 anos, mas a gente tem a lei que trata da gratuidade, estabelecendo a idade de 65 anos, bem como
a legislação que trata sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é importantíssimo, uma das coisas mais lindas para mim dentro do direito, que é um benefício concedido ao idoso ou ao deficiente físico que não tenha condições de prover o seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família. Então, o Estado fornece esse salário mínimo mensalmente a esse idoso ou essa pessoa idosa, mas apenas aquela que tiver a partir de 65 anos. E aí me parece um conflito temporal. Não é preciso harmonizar ajustar, juridicamente isso. Porque há de fato essa confusão. E quando nós falamos em dignidade da pessoa idosa, por que nós vamos esperar completar 65 anos, se aos 60 anos ou 61 anos ele não dispõe de meios suficientes para prover a sua própria vida ou a vida dos seus? Então, isso foi até muito discutido na época que houve a alteração para a idade mínima de aposentadoria. Se eu não me engano, era 60 anos para homens antes, não era? E foi mudado, não me recordo agora. 65. Tem algumas alterações, situações. Exato, aí a gente precisa de um podcast só para tratar do direito previdenciário. Não, lógico, só que houve houve uma grande reclamação, por causa que foi que nem o professor Socorro falou, e as pessoas que já têm 61 anos que estavam por se aposentar, as pessoas que têm 59 anos que iriam se aposentar com um ano depois, que já não conseguem validar o sustento para casa, teve uma grande reclamação sobre isso. Isso, algo porque muito... agora a aposentadoria ela foi vinculada à idade. Não era. Nós tínhamos alguns tipos, e temos ainda alguns tipos de aposentadoria. Então, hoje nós temos 3. Antes nós tínhamos 4. Né? Nós tínhamos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial. E com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi unificada com a aposentadoria por idade. E são 2 critérios agora. E fora essas, nós temos a aposentadoria por invalidez, antigamente assim chamada e hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, que aí nada está relacionado à idade, mas uma condição de saúde. Né? E saúde, eu acho que é um tema importantíssimo para a pessoa idosa. Sim. Mas a questão de saúde também é algo bem difícil de se discutir também, como a senhora falou. Porque é uma questão onde abrange, queira quer não, a nós todos. Mas em relação à pessoa idosa que tem as suas necessidades, tem muitos idosos que estão acamados, que estão precisando. Inclusive, eu trago aqui para falar com o pessoal que está passando aí na tela, aqui do nosso município de Patos, né, o Lar dos Idosos Jesus de Nazaré, lá de São Sebastião. Aí está um Pix solidário e também o Instagram deles para vocês verem as maravilhas que eles fazem lá, as contribuições, tudo. Quem puder e quiser fazer esse ato de boa fé, o Pix está aí, podem realizá-lo. Sheila é uma pessoa ótima, creio que a doutora Socorro conhece, sabe quem é. Né? E falando sobre a realidade brasileira dos lados idosos e das ONGs, infelizmente é algo muito triste, porque às vezes não tem lugares com profissionais capacitados, com voluntários realmente que estejam ali de boa fé para realizar, onde ocorre às vezes muita quebra dos direitos, até mesmo da pessoalidade do idoso, porque eles são agredidos muitas vezes, né, e não conseguem nem, às vezes, verbalizar isso. E essa é a nossa realidade aqui. Eu trouxe um caso que foi muito comentado em 2022, que eu queria falar, que foi o caso do senhor Arnaldo. Né? E como ele é interessante e como dá para se ver, através de um índice, o crescimento desde 2023 até 2022 do número de pessoas idosas em lares, exato, né? Trazendo um pouco de rosto mesmo para esse podcast, eu vou falar do senhor Arnaldo Pereira de Silva, que tem 67 anos, na época tinha 67, né? Hoje em dia já deve ter mais. Ele teve que se adaptar a uma nova rotina quando passou a morar na ILIPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Viúvo e sem contato com o seu único filho, né?
Seu Arnaldo morava sozinho, sofreu um infarto em uma rua no centro de Diadema, município onde vivia. Como passou a precisar de cuidados permanentes, ele foi encaminhado para a residência em 2021, né? Aí a gente vê o número, a diferença, minha gente. Em 10 anos, o número de idosos como Arnaldo, como o seu Arnaldo, que pegamos como exemplo aqui, acolhidos em instituições conveniadas e em estados e municípios cresceu de 65% no Brasil e saltou de 40,6 mil de 2013 para 67,2 mil em 2022. Então, aí nós vemos, né, o porquê de tanta precariedade, às vezes, em alguns lares, pela superlotação mesmo. Sim. De muitos idosos. E assim, Beatriz e demais convidados, nós vamos ver, a partir da pirâmide etária, professora Daniele Marinho, o quanto a população idosa está crescendo. Sim. Se nós olharmos a pirâmide etária hoje, nós vamos verificar, né, as evidências científicas com relação a de 0 a 4 anos, passando aí pela juventude, pelos jovens e chegando na população idosa. Sim. Então, isso faz com que a família, o Estado, o poder público procure se importar mais com essas políticas públicas. Porque o envelhecimento, como bem sabemos, é um direito personalíssimo, sim, intransferível, digamos, de passagem. E nós precisamos garantir, as instituições precisam mudar a atuação, ou investir melhor nessa atuação, a fim de garantir políticas públicas de inclusão digital. Sim. Olha só, seria outro podcast. Sim. Falar da inclusão digital. Eu até comentei, da pessoa idosa nessa inclusão digital. Eu até comentei em aula que a telemedicina seria muito interessante para as pessoas Sim. idosas que não podem se locomover muitas vezes, ou estão em um local de não poder, né, chegar até o SUS, Nós por exemplo. Nós assistimos um documentário, professora Daniele Marinho, em que um geriatra trazia uma perspectiva do direito à saúde com relação à qualidade de vida das pessoas idosas. E a angústia era exatamente a falta de geriatras, de especialistas. A população idosa está cada vez mais crescendo, né? E a especialização médica em geriatria está diminuindo. Ou quase inexistente. É 1 para 20 mil idosos. É uma diferença muito grande. É insignificante. Exatamente. Compreendo. E acho que nossa participação popular é importante para mudar essa realidade. Então, participar de conselhos, fazer trabalhos voluntários junto aos lares de longa permanência, porque uma é a realidade dos idosos institucionalizados em lares e outra é a realidade dos idosos, das pessoas idosas que estão nos seios de suas famílias. E assim, mas não isentos de violência. Sim. Ou de maus tratos. Nós poderíamos refletir, e você que está nos escutando nesse momento, poderia refletir conosco. Em cada lar, certamente, há uma pessoa idosa. Sim. E eu sempre, professora Daniele, não só na extensão, mas também junto ao projeto de pesquisa, né? Somos vários alunos discutindo questões voltadas às pessoas idosas. E o que é que como nós temos nos comportado diante da pessoa idosa? Sim. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a minha postura? Eu tenho valorado bastante a pessoa idosa que eu tenho dentro de minha casa, porque às vezes eu mesmo estou sendo egoísta. Às vezes eu mesmo estou sendo incessiva, às vezes eu mesmo não estou valorando a pessoa idosa que eu tenho dentro de casa. Às vezes a gente, de repente, a pessoa idosa é inútil, Sim. não serve para nada. Escancarada dentro de uma casa. Às vezes, minha gente, eu já conversei com pessoas idosas, já fui em muitos lugares, que a conversa, simplesmente conversar, faz o dia deles. É verdade. Então, ir nas instituições,
ou nós mesmos que temos nossas pessoas idosas dentro de casa, é muito importante a nossa autorreflexão para que isso seja implementado. O direito, o respeito, a conversa, a ajuda, né? E nós, enquanto jovens, Natan, que temos voz ativa em sociedade, cada vez mais espalhar, como estamos fazendo aqui na extensão, doutora Dani. Todos nós, Beatriz, somos instrumentos de transformação. Somos. O Centro Universitário de Patos, Unifip, é, por excelência, uma instituição que se preocupa com o outro. Sim. O tempo todo, a Unifip se preocupa com o outro, com o bem-estar. Isso é importante. Não é à toa que o curso de bacharelado em Direito, né, tem um projeto de pesquisa voltado a políticas públicas à pessoa idosa. Isso é valorizar a dignidade. Isso é atender o fundamento do artigo 1º da Constituição Federal. Então, são momentos como este, nós estamos aqui dialogando, refletindo. Conversando. E assim, professora Daniela, muito nos anima, porque nós vemos jovens Sim. preocupados com a questão da pessoa idosa. Então, isso me deixa Preocupados extremamente... e preparados sobre a pessoa idosa. Isso nos deixa extremamente felizes. Com esperança que, no futuro, realmente haja uma sociedade de crianças agora que estejam crescendo, que haja respeito antes de tudo. Porque a partir do respeito virá o direito, a valorização e essa quebra de estigma mesmo de que a pessoa idosa é só idosa. É que existe uma diferença muito até o princípio daquela frase que você me falou, respeitar a pessoa idosa é sempre respeitar o nosso futuro. Isso, respeitar a pessoa idosa, respeitar o nosso próprio futuro. Porque uma coisa que nós temos certeza é que nós nascemos e outra que nós vamos envelhecer, como toda pessoa. E quando nós, sexta-feira passada, nós fomos ao lar dos idosos aqui na cidade de Patos, no bairro do Jatobá. E como nós saímos de lá renovados, alegres, eu chegava à instituição com uma alegria, meu coração em êxtase, porque, de fato, eu pude contribuir, ainda que de uma maneira tão simbólica, mas eu pude contribuir para resgatar o sorriso, para fazer com que a pessoa idosa que ali estava pudesse trocar às vezes conversar, simplesmente conosco. Conversar. Eles ficam tão calados. Eu já vi realidade de pessoas idosas que elas ficam o dia inteiro dentro de uma casa, tão calados que simplesmente uma conversa, serem escutados para eles. Enche o coração. De alegria, é verdade. Que isso se passe para os jovens, para os adultos, independente da faixa etária. Para que não abandonem, não negligenciem. Não há nenhum tipo de maus tratos. Não pratiquem maus tratos, porque o abandono e a negligência é uma forma de maus tratos. Sim. Né? Que, inclusive, é crime. É crime, de acordo com o crime. Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Pode-se denunciar, qualquer pessoa pode denunciar. Diz que 100, se necessário. Inclusive, acionar diretamente também a polícia, que atende prontamente essas questões, o 190, o 197, que são telefones da polícia, respectivamente, Polícia Militar e Polícia Civil. O Disque 100 registrou, em 2022, mais de 19 mil denúncias relacionadas à pessoa idosa. Em 2023, mais de 33 mil. E agora, em 2024, na metade do ano, nós já superamos o índice de 2023. Então, para mim, isso é assustador. Para mim, é muito triste ver o número de denúncias que estão sendo feitas e o quanto elas estão aumentando. Mas, pelo menos, para mim, pelo menos, é gratificante saber que as denúncias estão sendo feitas. Sim. Porque, antigamente, ficava assim, calado. Invisível. Transcendível. Aquilo ali. Sofria até a morte, às vezes. Então, eu acho que hoje nos conectamos para tratar sobre essa temática da pessoa idosa, né? Eu acho que a intenção é chamar a atenção para este dia 1º de outubro, ou para todos, né? Todo mês de outubro voltado à pessoa idosa. Inclusive, como a doutora Socorro falou,
que o mês de outubro não seja apenas o mês das crianças e não apenas o primeiro dia de outubro seja apenas o dia do idoso, mas sim que nós possamos fazer com que o mês de outubro inteiro seja um mês voltado para a pessoa idosa, com maiores discussões, maiores coisas para serem trazidas nesse meio tempo. Sobretudo, minha gente, que seria outro momento, mas só... por exemplo, eu me preocupo, o plano diretor da nossa cidade, o que é que ele pensa em prol da pessoa idosa? Então, eu confesso que muitas vezes eu tenho medo de andar, de fazer uma caminhada pelas ruas, porque são muitos os obstáculos. Sim. E a pessoa idosa, que já tem uma fragilidade física degenerativa da própria idade. E, assim, qual é o respeito que o poder público tem nesse sentido? O que é que as autoridades, o que é que a sociedade está fazendo para combater, para coibir? Então, é um momento como esse, e você que nos escuta, que certamente vai se sentir tocado, vai se sentir, vai refletir melhor, vai aprender até a respeitar mais a pessoa idosa. Porque você amanhã será uma pessoa idosa. Sim. E o que Socorro falou agora é algo até que bem importante de se falar. O que geralmente as cidades fazem por uma pessoa idosa é, no máximo, aquela construção de academias públicas numa praça, num centro, mas que muitas das vezes eu acho que... Dani, a senhora já viu alguma daquelas praças com alguma pessoa idosa lá que esteja com assistência de algum profissional na área da saúde contratado pelo Estado, por algum município? Em João Pessoa eu testemunhei ações assim. Aqui em Patos não testemunhei, mas também não estou atestando que não existe. Apenas. Eu lógico, já vi claro. Não recentemente, mas já vi profissionais da educação física em praças por volta de 5h30, 6 horas da manhã, com um grupo de pessoas idosas e pessoas jovens também, que é importante essa ligação diálogo, das duas você pontas. Você vai à academia e encontra uma pessoa idosa, eu até comentava isso com os alunos em sala, gente, uma senhora aos 78 anos, fazendo musculação. O que é algo muito bom, né, Socorro? Isso é garantir saúde, longevidade. Sim. É algo muito característico da minha cidade, que nós temos o Açude Novo e o Açude Velho, né? No Açude Velho, como ele é muito grande, as pessoas elas caminham muito. Lá tem um número de idosos, assim, considerável, comparado, né, às pessoas que fazem práticas relacionadas à saúde. Então, é muito bom ver isso. Realmente, principalmente tanto pra gente que é novo, essas pessoas de agora que tá tendo um crescimento extremamente alto de academias. É algo muito bom, por causa que tanto pra gente fazendo agora vai ter uma prevenção enorme na terceira idade. Exato, nosso futuro, tanto para doenças como diabetes, artrite, artrose, é algo muito bom. E para a pessoa idosa também, por causa que estudos recentes acabam apontando até que musculatura ou algum tipo de exercício físico na terceira idade é algo muito benéfico, porque vai ser melhor para a sua condição muscular, vai ser melhor para a questão de quem tem diabetes, quem tem algum outro tipo de problema de saúde. A fisioterapia... a autoestima. Exato. A autoestima também vai trazer benefícios. Estabelece redes de apoios daquelas pessoas que estão se encontrando, saindo, né, estabelecendo amizades, porque a saúde também não é só uma questão física, né? A saúde é um bem-estar físico e social. Isso já é estabelecido pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, essas relações humanas, essas conexões que elas estabelecem, até mesmo no ato de fazer um exercício físico, acabam se tornando uma fonte de saúde e também uma possibilidade de estar em conjunto, em rede, protegendo mais pessoas idosas. Sim. E isso que Dani falou realmente é algo muito bom, por causa que a questão da convivência social é sempre algo muito benéfico, seja na terceira idade, com as pessoas idosas, na nossa idade também, é sempre algo que vai ser algo bom. Assim como o Bia falou, esses encontros muitas das vezes vai possibilitar uma melhora de autoestima, uma melhora também do ânimo da pessoa, que aquilo ali pode ser algo benéfico para ela, tanto naquele dia como para uma semana inteira. Sim. Agora, assim... poderemos ficar o dia inteiro conversando sobre certeza. Né, os direitos da pessoa idosa e sobre grupos socialmente vulneráveis, em especial a pessoa idosa que é considerada
pela nossa jurisprudência, pelo direito brasileiro, como um grupo hipervulnerável, super vulnerável, que necessita de mais proteção do que os outros, ou que precisa de mais proteção do que os outros, bem como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência. Exatamente. Aí a prioridade, que não é uma prioridade só em filas, mas também é uma prioridade no sistema de saúde, é uma prioridade de processos, é uma série de garantias estabelecidas no Estatuto da Pessoa Idosa. Mas aí eu gostaria de que vocês colocassem aqui, né, finalizassem com ou um chamamento ou uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, né, relativo a essa temática de hoje. Sim, eu gostaria de fazer uma chamada à nossa voz ativa, enquanto jovens principalmente, porque nós sabemos que temos voz ativa. E nós, do curso de Direito, como futuros juristas, nós temos essa obrigação, até diria, de espalhar, né, de que o idoso não é um velho que deve ficar ali no canto, que venha a sua reflexão pessoal. Você está valorizando a sua pessoa idosa dentro de casa? Você está valorizando a pessoa idosa em sociedade? Se não, que fique a reflexão e que nós possamos passar cada vez mais para mais pessoas que essa estigmatização, essa marginalização de que a pessoa idosa é incapaz se acabe, porque eles são totalmente capazes e plenos de direito, dos nossos direitos que os garantem, como no Estatuto da Pessoa Idosa. Bia, que linda mensagem. Natan, e você? Eu concordo plenamente com o que ela falou. Eu acho até que é algo que deve ser bem trabalhado. Hoje em dia, é algo totalmente diferente do que era quando eu e Bia somos realmente jovens. Porém, se formos olhar para o pessoal, hoje em dia, as crianças de 10 anos, 8 anos... De 2008 para cá? 2008, eu nem vou dizer 2008, 2012 para cá, 2012 que já tem uma boa faixa etária. Sim. 2012 para cá, o desrespeito com as pessoas idosas é muito alto, tanto com as pessoas idosas desconhecidas como conhecidas. O pessoal de casa aí, você que é o pessoal mais novo, eu vou botar logo entre as molecada, os 15 anos para baixo. Dani, o que esse pessoal dessa idade tem de questão de desrespeito com o pessoal mais velho, os avós, tios, às vezes até um vizinho, é altamente... gigantesco. Gigantesco e espanto. É algo de se dar um espanto altamente alto. Por causa que o quê? É algo realmente terrível. Eu acho horroroso. A educação, ela mudou muito. Realmente, a geração de agora, ela é uma geração, assim, que eu costumo falar nos meus nordestinos, que a gente tem que arrodear demais para conseguir chegar. E para conseguirem entender alguma coisa. Mas que aí fica também a mensagem para os pais, para os responsáveis dessas crianças, para que eles possam educá-las o suficiente, porque esses próprios pais vão virar pessoas idosas. Essas próprias crianças serão um dia adultas, né? Então, que cresçam com essa questão positiva do respeito à pessoa idosa. E que isso vá se acabando, né, Natan? Sim, lógico. Cada vez mais. Com o respeito vem o direito. Exatamente, né? Com o respeito vem o direito. Professora Socorro. Pois é. É interessante destacar a fala de Jefferson Dias, que reafirma, é preciso afirmar que é preciso abandonar a riqueza econômica, professor, e adotar a riqueza humana. Então, quando você que nos escuta, que nos assiste nesse momento, você jovem, que você possa ter mais respeito pela pessoa idosa, que você possa lutar pelos direitos da pessoa idosa. E muitas vezes nós somos insensíveis, nós somos indiferentes. E como Beatriz destacou, às vezes na própria família, na própria casa, a gente não... às vezes você prefere ficar no celular, nas redes sociais, por exemplo, e o seu avô, o seu vizinho, que é uma pessoa idosa, que está carente de uma conversa, ele às vezes quer apenas
que você empreste os ouvidos para escutá-lo. Infelizmente, E nós somos indiferentes. É a questão do tato, o tato com a outra pessoa. Então, E a paciência. Inclusive, então, adotar a riqueza humana vai fazer toda a inclusive o que eu queria diferença falar, nessa construção. Socorro, Nathan e Dani, é que já está mais do que estigmatizado o número de pessoas que, infelizmente, vamos morrer um dia, né? O número de pessoas que choram no leito de seus pais, de seus avós, não somente de saudade, mas sim de remorso por não terem ajudado. Então, enquanto há tempo, cuide, ame, respeite, dê os direitos referentes àquela pessoa que você tem dentro de casa, para que não haja esse desgosto emocional por nós não termos dado, enquanto vida, o direito que eles têm. Exatamente. E é que nem você falou, às vezes, tanto a questão do choro no leito é muitas das vezes por a questão da falta de lembranças. A gente, que nem Dani falou, muitos idosos estão aí largados, ficam ou em casas de repouso, ou estão em alguma casa normal, abandonados sem cuidado com ninguém. É algo realmente triste. E é que nem uma vez eu escutei de um professor de filosofia, segundo ele, ele é um filósofo do estoicismo, segundo ele. A vida, o sentido da vida é em questão de momentos felizes. É a criação de momentos felizes. Sim. Não importa a sua questão do status social, seu dinheiro, bens. A maior riqueza que a gente tem é a questão da lembrança do momento. Com certeza. Que é o que está faltando muito hoje em dia. E o sentido da vida também é a família, né? Sim. Sim. A família, o amor, o trabalho. Nós trabalhamos com amor, né, professora Socorro? Sim. E eu acho que essa é a tônica também da conversa sobre a pessoa idosa, né? Então, pensar que podemos honrar nossos pais e doar Com o que nós certeza. temos de melhor, eu acho que é viver com amor, trabalhar com amor, ver o outro com amor, amar ao próximo. E é uma lógica que a gente pode aplicar a outros grupos. A gente olhar a outras pessoas com empatia e alteridade, né, a gente consegue construir um mundo melhor, que é o que buscamos através do direito. Com isso, né, eu queria agradecer a vocês pela conversa de hoje, né, pelas palavras. Vocês são estudantes de o quê? Terceiro período de direito, Terceiro né? período. Isso. Vocês são estudantes do terceiro período de Direito, que nós, eu e a professora Socorro, somos professores de vocês, professoras, e eu fiquei particularmente muito orgulhosa do domínio, da desenvoltura de vocês e de se importarem com uma temática que não atinge vocês diretamente, né? Então, essa para mim, foi o primeiro podcast, mas muito simbólico porque literalmente atravessou gerações. Então, são jovens falando dos idosos. Realmente foi uma conexão jurídica de fato. E humana. Conexou Tem uma humana. conexão humana. Humana, E eu sensível. sempre, eu digo durante as aulas, nós não podemos terminar a extensão, terminar este semestre do jeito que iniciamos. Nós precisamos ser agentes de transformação nessa sociedade ativos, tão carente. Para um mundo melhor, para uma para sociedade um mundo melhor e mais justo justa. e mais fraterno. Isso, Então, perfeito. Eu e Nathan gostaríamos de agradecer, né? Não, lógico. A presença de vocês aqui, após um ter chamado a gente, nós dois, é algo gratificante, É uma emocionante. riqueza Sim. incomparável, se eu pudesse aqui descrever. Não puxando saco, falando a verdade mesmo. Ter o contato com a nossa mestre de extensão, onde estamos lidando literalmente com as pessoas idosas, e com a coordenadora do curso de Direito é riquíssimo para nós. Então, nós só temos a agradecer. Nós que aprendemos com vocês, né, professora Daniela? Isso. Todo dia eu me transformo enquanto docente. Todo dia eu me transformo em uma pessoa melhor, porque vocês assim contribuem para esse fim. Isso é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Eu queria agradecer à instituição por nos possibilitar, toda a equipe. É o podcast Unifip. É o podcast Unifip, a equipe do podcast Unifip, em especial, né, na figura de Mirvan, que nos acolhe, né? E dizer que este é o primeiro de muitos podcasts Que virão, certamente. que virão. Com Foi certeza. E vem
dezenas de milhares, se até possível, né? Vou botar no rótulo, mas criam muitos e muitos. Mas é uma forma de a gente se conectar virtualmente. Sim. E também, né, como pessoas. As vias de comunicação estão cada vez melhores e a Unifip, ela está possibilitando ainda mais. Top em relação a isso. Tá? Então, gente, muito obrigada. Meu nome é Daniele Marinho, sou coordenadora do curso de Direito de Unifip e esse foi o podcast Conexão Jurídica.